O que podemos aprender? Primeira coisa, eu aprendo que Deus tem um processo. Há um processo nas coisas de Deus. Esse processo às vezes é instantâneo, às vezes demora. Às vezes o processo é processual. Quando eu penso no processo de Deus, eu penso em Ezequiel 37. Quando Deus mostra um procedimento. Deus dá uma visão para Ezequiel, e na visão que ele dá para Ezequiel, ele mostra um procedimento. E nesse procedimento mostra um Deus organizado. Um Deus que, apesar daquele vale enorme de ossos secos, esses ossos, cada osso procura o seu osso, vira esqueleto. Agora os esqueletos começam a criar tendões, depois os tendões começam a criar carne, depois começa a criar pele. Depois que cria pele é que vem a ordem de vida. Poderão reviver esses ossos? Ó Senhor, Tu sabes. Então Deus tem um procedimento. Deus tem a forma de fazer, a forma dele de fazer. E nós erramos muito quando queremos fazer da nossa forma. Sempre do nosso jeito vai dar errado. Tem que ser do jeito dele. Davi meio frustrado, por quê? Porque o rei anterior, o rei Saul, ele foi o rei que governou sem a arca. A arca representava a presença de Deus. Representava a presença de Deus. Mas na época de Eli, os filhos de Eli, eu acho que é Ofni e Finéias, né? Os filhos de Eli, eram sacerdotes e se profanavam, se prostituíam na porta do templo. Acontece que a arca, eles já tinham a arca como se fosse uma mágica. Como se fosse uma mágica. E agora o rei vai para a batalha, leva todo o seu exército e conduzem a arca, porque a arca era como se, não, a arca é a garantia de que nós vamos vencer, mas só que a arca tinha virado para eles um amuleto. É como se a arca da sorte. Não. E nessa guerra eles perderam a arca. E lá na frente Davi, ele quer resgatar a arca. Tudo que ele queria era trazer a arca de volta. Ele percebe onde está, ele vai até lá e tenta trazer a arca. E agora, quando ele vai tentar trazer a arca, alguém que ele gostava muito, um rapaz chamado Uzá, eles colocam a arca em cima de uma carruagem. E agora o boi dá uma tropeçada e a arca faz menção de cair. Uzá tenta pegar a arca para não deixar cair, e por ter encostado na arca, ele morreu. Ele morreu. Mas que Deus é esse que matou o homem por ter tentado evitar que a arca caísse? Deixa eu dizer uma coisa para você: se a arca representa a presença de Deus, eu quero dizer para você que Deus não precisa de cuidado. Alô? Ninguém precisa cuidar de Deus. Não precisa. Mas os procedimentos dele precisam se cumprir. Havia uma forma correta de conduzir a arca. E a forma correta era o seguinte: somente o levita podia conduzir a arca. E essa arca era conduzida por duas varas que passavam nas argolas e eles carregavam no ombro. A arca não era carregada em cima de carroça. O procedimento correto era a arca ser levada, ser conduzida por levitas. Depois que dá errado a primeira vez, então
Davi tem a instrução da forma correta, como é que Deus faz, agora ele vai da forma correta, e sabe o que acontece da forma correta? Dá certo. Então Deus tem um procedimento, Deus tem uma forma de fazer, e a forma de Deus fazer é a forma certa. Às vezes na nossa vida alguma coisa está dando errado, porque estamos fazendo na nossa forma, no nosso procedimento. Daí a importância de orarmos a Deus, a importância de termos comunhão com Ele, a importância de consultarmos o coração de Deus sobre o que vamos fazer. Ainda que façamos plano, mas é dele que vem, é dos lábios do Senhor que vem a resposta. Alô? Amém?